gente decidiu que não permaneceremos para 2025. Nós tivemos problemas dentro de campo, não eu e o Andrino, não eu e o Luciano, eu e os atletas e alguns atletas. É uma decisão que não é fácil de ser tomado. Eu vou comunicar o Lucas Andrino assim que terminar a coletiva. Eu tenho como norma de vida, eu não abro negociação se tiver um profissional no clube. Cortes, mas é importante que você assista a entrevista por completo, porque Wagner Mancini falou muitas coisas interessantes que com certeza você não sabia, mesmo sendo torcedor do Goiás. Fique então no vídeo até o final. Inicialmente, Wagner Mancini fez um pronunciamento comunicando que não ficaria no clube para a próxima temporada. Acompanhe e compartilhe. Gostaria de fazer um pronunciamento de uma decisão muito difícil que eu tive que tomar, junto com o meu representante, as equipes da minha equipe técnica. A gente decidiu que não permaneceremos para 2025. É uma decisão que não é fácil de ser tomado, visto tudo que aconteceu aqui no Goiás ao longo desse período, essas vitórias em sequência, um aproveitamento de 61,4%, que nos daria a possibilidade de estar brigando pelo título da Série B, e também abrindo um pouquinho um espaço para falar do meu ano, sendo até um pouco egoísta, mas foi um ano maravilhoso, onde a gente monta a equipe do Ceará, ajuda a montar a equipe do Ceará, chega a um título invicto diante do Fortaleza. Aí, posterior a isso, começa a Série B, nós saímos do Ceará, viemos para o Goiás, tivemos também um bom desempenho, então a gente está fechando com chave de ouro e faremos um grande jogo neste domingo diante do Novo Horizontino, porque o torcedor em geral merece isso. O torcedor do Goiás, aquele que torce para o bom futebol, nós sabemos que tem outras equipes que dependem do nosso resultado e por isso a gente quer fazer uma coisa realmente profissional, enfrentando o Novo Horizontino como a gente vem enfrentando os últimos adversários, para que a gente possa exatamente representar sempre muito bem esse escudo, essa camisa. Volto a dizer, não foi uma decisão fácil. Eu vou comunicar o Lucas Andrino assim que terminar a coletiva, para que ele tenha ciência dessa nossa decisão. Sei que as perguntas vão ser direcionadas para o jogo de domingo, diante do Novo Horizontino, mas era importante, até em respeito a todos vocês que aqui estão diariamente, praticamente diariamente, eu quis adiantar essa notícia, mas também falando que domingo a gente vai estar firme e forte e eu vou cumprir até o último dia do meu contrato com o Goiás, assim como sempre fiz nas equipes onde eu estive. A partir do instante em que nós temos ainda um período a ser cumprido, eu estarei à frente, ajudando no que for necessário. Agradeço a diretoria, agradeço a todos aqueles que estiveram ao meu lado aqui no Goiás esse tempo todo, agradeço vocês da imprensa pela paciência, aos torcedores que também foram pacientes e entenderam que ao longo de todo o processo a gente teve que fazer algumas alterações, algumas medidas foram tomadas até mesmo dentro do elenco para que a gente chegasse aonde nós chegamos e felizmente acho que deu certo. Tá, antes de passar aqui para as perguntas dos colegas, eu vou até passar alguns números aqui, tá? Assim, que a gente até discutiu na reunião, mas passar para os colegas. 6 vitórias seguidas, né? O Goiás igualou aí um recorde de vitórias em campeonatos brasileiros de 2003 com o Cuca, 2009 com o Hélio, 2012 com o Anderson e 2013 também com o Anderson. O Goiás ainda nunca na história conquistou 7 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, independentemente de série. Essas 6 vitórias seguidas têm um algo a mais, que é que o Goiás não sofreu nenhum gol nesse período. Com isso, vou mais além um pouquinho, Tadeu
iguala aí um recorde que já perdurava 51 anos, que é do Amauri. Quando o Goiás iniciou o Brasileiro de 73, ficou os seis primeiros jogos sem sofrer gol, então o Tadeu igualou esse recorde aí de 51 anos. E eu até passei para os colegas, no meio campo com Marcão, Rafael Gava e o Juninho, eles juntos jogaram nessa Série B 9 partidas, 7 vitórias, 2 empates e 85% de aproveitamento. Só para passar esses números para você, tá, professor? Importante esses números porque nós temos chance de bater todos os recordes agora domingo diante do Novo Horizontino. A importância do jogo. Mancini, é frustrante para você, e de repente a decisão foi por isso, de estar com todos esses números, 6 vitórias consecutivas, enfim, e ter o nome do Jair Ventura sendo ventilado o tempo todo na imprensa e até mesmo no Conselho Deliberativo do Goiás. E se os problemas todos que a gente sabe que ocorreram durante toda a sua permanência aqui, vem ocorrendo fora de campo, no Goiás, que esses dois políticas também influenciaram nessa decisão, e queria, se for algo a mais do que isso que eu perguntei, para que você não fique, queria que você pudesse falar para a gente, você é um cara muito sincero, o porquê você decidiu isso. Eu decidi porque quando eu chego ao Goiás, eu chego com o Luciano, através do Luciano, através do Lucas Andrino. O Luciano já não está mais no clube e aqui eu dedico meu profundo respeito por ele, por tudo aquilo que eu vivi com ele aqui ao longo do tempo. Mas as coisas elas têm que ser faladas com o coração também, né? Eu vim para um contrato até o final do ano, vou cumprir meu contrato. Não tive nenhuma conversa ainda sobre renovação de contrato, mas ao mesmo tempo também eu acho que isso é um direito de quem está no clube, de quem pensa algo diferente para 2025. Eu tenho como norma de vida, eu não abro negociação se tiver um profissional no clube. Essa é uma norma minha, mas existem outras pessoas que fazem isso. A gente não pode aqui ficar apontando o dedo para A, B ou C. Eu estou saindo realmente de coração limpo, sabendo que nós fizemos um bom trabalho, que bateu na trave o acesso. Eu quero deixar as portas abertas no Goiás, porque é um grande clube de uma camisa muito pesada. Então eu acho que tudo isso daí, eu também venho de 2 anos extremamente desgastantes, quase não tive férias esses últimos 2 anos, então eu também quero parar, pensar um pouquinho naquilo que vai acontecer. As opiniões das pessoas, elas se divergem e isso é interessante na humanidade, porque todo mundo tem uma maneira de pensar. A minha maneira de pensar foi exatamente essa, assim como eu estou sendo muito claro aqui. Não estou direcionando a ninguém, quero agradecer o apoio que eu tive aqui, porque no começo a gente teve um pouco de dificuldade até achar o time, um pouco de dificuldade até internamente para que a gente delineasse o caminho a ser seguido, mas quando a gente encontrou o caminho, a coisa fluiu com uma naturalidade tamanha que em 6 jogos, 6 vitórias, nenhum gol sofrido. Isso é muito difícil no futebol de hoje, com tamanho equilíbrio entre as equipes, né? Então, assim, saio de coração limpo, de coração aberto, realmente entendo a posição de todas as pessoas e como sempre faço em todas as minhas saídas de clube, vou olhar para frente, não vou olhar para trás, não quero remoer nada, eu quero seguir minha vida da forma como eu sempre fiz. Humberto Castro, PUC TV e Rádio Difusora, professor. Surpreendeu a galera aqui, hein? Desarmou muitas perguntas aqui. Mas eu queria perguntar se sai nessa decisão para voltar algum dia, depende de estar outro grupo dirigindo o Goiás, depende do que, se no futuro puder voltar. Não, eu acho que o mais importante quando a gente é sincero é exatamente isso, é você deixar as portas abertas, né? O Goiás é um grande clube, de uma grande torcida, de uma grande representatividade. É óbvio que eu sou um profissional de mercado, então é óbvio que eu quero voltar um dia. E é importante também quando você tem uma conexão já formada, né?
nós acabamos formando essa conexão. No começo, eu ainda escutava muitas críticas ao trabalho, né? Depois, o pessoal foi entendendo aquilo que nós estávamos fazendo no dia a dia, e isso acabou, de certa forma, fluindo, e hoje há uma conexão até com o torcedor. O time voltou a ter essa conexão. Acho que tão importante quanto as vitórias, o bom momento, é você resgatar a autoestima do time com o torcedor. E hoje a gente tem isso. Então eu fico muito feliz. Não é um adeus, é um até breve, espero que seja um até breve. Eu tenho histórico na minha carreira de algumas equipes que eu já retornei algumas vezes, e eu me sinto muito bem por isso, porque existem momentos onde você sai de forma tumultuada, existem momentos onde você toma decisão de cabeça fria, pensando, sabendo o que é melhor e dando, isso que é mais importante, dando a liberdade para as pessoas escolherem aquilo que elas querem para elas, né? Então, dentro disso daí, a gente está tomando essa decisão. Mancini, boa tarde. Carmo Riff da Rádio Bandeirantes. Foi um prazer muito grande trabalhar aqui no dia a dia com você, sempre com um trato muito grande com a imprensa. Você encerra essa passagem sua pelo Goiás. Eu vou tomar a liberdade, peço desculpa, de fazer duas em uma. Uma sobre o jogo, né? Eu estou representando o André aqui hoje. Sua avaliação desse jogo de domingo agora contra a equipe do Novo Horizontino. Como que você espera ver esse jogo seu de despedida ou talvez de até breve? E também sobre essa sua saída no Goiás, ficou algum tipo de, não digo mágoa, mas assim, alguma coisa que te chateou nessa reta final, pelas notícias de que o Goiás já estaria negociando com o Jair, algo do tipo, que não foram confirmados pelo clube, ou não? Você entende isso como algo que faz parte do futebol? Eu prefiro não falar sobre isso, porque aí a gente estaria, de certa forma, em algum momento atacando alguém, e eu não quero isso. Eu estou aqui de coração aberto mesmo, não é essa a intenção. A minha intenção é a minha decisão. Eu tomei uma decisão junto com a minha equipe de trabalho, e na minha vida, eu tomo decisões. Eu não sou um cara de ficar em cima do muro. Vocês observaram em 90 dias aqui no Goiás o quanto que eu tive que botar o dedo na ferida, e eu não tenho medo disso. Eu tenho coragem suficiente para ir lá e para mudar o panorama. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Eu também sou ser humano. Em alguns lugares eu tentei fazer isso, não consegui. Aqui no Goiás, felizmente, os resultados acabaram assinando embaixo aquilo que a gente fez nos últimos 50 dias de trabalho. Eu estou aqui há 90 dias, mas os últimos 50 foram dias maravilhosos, de uma arrancada muito boa na Série B, de números expressivos, enfim, isso é muito importante. Eu acho que quando você deixa um legado no clube, você tem as portas abertas. Eu não quero sair daqui brigado com ninguém. Em alguns lugares eu já saí, porque eu volto a dizer, eu também sou ser humano, também tenho sangue quente, mas não é o que eu quero. Por isso é que eu estou me manifestando hoje, antes do jogo, para que não tenha nenhum tipo de interferência na partida. Você perguntou sobre o jogo é muito importante para nós, porque o Goiás não tem mais chance de acesso, mas tem o meu nome, a minha cara, a cara dos jogadores, o nome dos jogadores que estarão em campo e que sabem que existem outros profissionais que dependem do nosso desempenho. Se as outras equipes vão agir assim ou não é uma outra questão, mas o Goiás vai entrar em campo para ganhar o jogo. Eu tenho amigos do Novo Horizontino, o Eduardo Batista é um amigo muito já de muito tempo, mas que ele sabe que eu defendo o meu lado, ele defende o lado dele, e assim como as outras pessoas, assim como eu acredito que o Santos vai fazer diante do Sport, a Chapecoense vai fazer diante do Mirassol, o Guarani vai fazer diante do Ceará, porque o futebol é assim, né? A gente tem que realmente vestir a camisa daquele cara que luta pelo futebol. Eu luto pelo futebol. Eu fico angustiado, chateado quando eu vejo alguma notícia, por exemplo, de apostas
interferindo no resultado das partidas. Eu não quero isso para o futebol, porque eu vivo do futebol. Eu quero que o futebol seja jogado dentro de campo, que não tenha interferência de árbitro, que não tenha interferência externa, que não tenha interferência política. Eu acho que quem está no meio tem que priorizar essas coisas. Então, por isso eu estou te adiantando que o Goiás vai entrar para fazer um grande jogo, para buscar a 7ª vitória, para fazer mais uma marca no clube, para deixar nosso nome escrito na história. Eu acho que tudo isso é importante nesse momento. Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu queria também aproveitar 2 em 1, mas só para confirmar o que o senhor falou no pronunciamento, o senhor está tomando essa decisão por conta sua, né? Sim. Não houve um pedido do clube, assim, de não vai renovar. Foi o senhor que está tomando essa decisão, né? Não houve nenhum tipo de contato até agora, por isso até que eu falei, eu vim para a coletiva, depois, na hora que eu sair daqui, eu vou comunicar ao Lucas Andrino, que tem sido um cara maravilhoso no dia a dia e que merece que eu passe para ele a minha situação, para que as coisas caminhem como sempre foram aqui dentro. Eu estava brincando até com um cara que tinha 1 mês e uns 6 dias que eu não via ele, e a última vez que eu vim aqui foi na coletiva do Lucas Andrino. E nessa coletiva ele disse que gostaria que o senhor permanecesse. Depois disso tiveram alguns jogos, o senhor também comentou sobre o desejo de permanecer. Eu queria entender o que mudou nesse 1 mês e 6 dias, de quando começaram essas falas de manter o seu trabalho, o que mudou internamente dentro do Goiás, que o senhor decidiu tomar essa decisão de não ficar? Então, essa pergunta ela é interessante porque a minha resposta ela vai ser um pouco evasiva. Eu não sei o que mudou. Sinceramente, eu não sei o que mudou. Para mim, só melhorou, porque de lá para cá a equipe só ganhou, nós tivemos bons resultados. A gente teve que tomar algumas decisões drásticas, rudes, mas que eram necessárias serem tomadas. E assim como eu sempre falei aqui, eu nunca vou fugir de tomar essas decisões, porque o meu cargo exige isso daí. Mas, sinceramente, essa é uma pergunta que, assim, para o meu lado não mudou nada, o ambiente é o mesmo, eu tenho falado com todos eles da mesma forma, não só com os atletas, com os funcionários, com o Lucas Andrino, o Luciano foi o único que saiu até agora. Não sei, sinceramente, se mudou do outro lado. Do meu lado, eu estou te falando. E a tua outra pergunta, qual que era? Era essa? Não teve alteração nenhuma, de panorama nenhum. Boa tarde, Mancini. Boa tarde. Você é um cara rodado no futebol, experiente, de vários clubes. Eu queria saber de você, o que fica de lição para o Goiás? Mesmo você não ficando no clube, não continuando, você viveu um ano com muita coisa nos bastidores, muita política, muita disputa, uma readequação do estatuto, de comando, enfim, várias coisas. O que fica de lição para a próxima temporada, para que não seja tão conturbada dessa forma? Acredito que você vai passar um relatório final assim para o pessoal depois, com as dicas, né, pela sua experiência. Eu tenho feito isso daí, né? Junto com o Lucas Andrino, a gente tem tentado delinear já a volta das férias, já com toda a programação de avaliações, de exames, porque essa é uma obrigação minha, e eu jamais vou fugir dela e estarei à disposição do Goiás até o último dia do meu contrato. Que isso fique bem claro. Por quê? Porque tem que ter alguém aqui até a chegada de um novo comandante para iniciar isso tudo, né? Então, se hoje a gente já tem tudo detalhado daquilo que vai acontecer nas férias, quando vai ser a volta, os exames, as avaliações, a pré-temporada, os dias certos, falta a confirmação de quando começa o estadual, que será decidido amanhã. Mas é importante que a gente atue nesse sentido também, e este também é um legado que a gente deixa. Eu encontrei um clube politicamente muito agitado, eu acho que isso é unânime em todos sabem disso, mas com pouca interferência interna, né? Muita pressão, mas aqui o dia a dia foi sempre muito tranquilo, mas eu acho que por tudo aquilo que eu já vivi no futebol, o Goiás precisa dar um passo um pouquinho mais largo. O Goiás precisa melhorar a sua estrutura física, o Goiás precisa melhorar questões internas, que aí é óbvio que eu vou passar no relatório, caso me peçam, mas que eu não vou abrir aqui, porque eu estaria sendo
desconfortável com algumas funções, algumas pessoas, então isso a gente guarda em sigilo, mas ele precisa de um aprimoramento interno para poder brigar em igualdade de condições com todas essas equipes aí que estão dia a dia melhorando as suas estruturas, não só físicas como pessoais, e quando eu falo em estrutura, eu não estou me referindo a tijolos, eu estou me referindo a pessoas, a profissionais, a processos. A gente teve que implementar alguns processos dentro do clube que um clube de futebol já deveria ter. Então, assim, tem algumas coisas que precisam ser ajustadas como qualquer outra equipe tem, e que já foram passadas a minha opinião sobre elas. Mancini, domingo tem tudo para ser um jogo nervoso por parte do Novo Horizontino, que vai estar ligado no campo e também na telinha ali do lado. Com certeza no banco de reserva eles já vão estar acompanhando os resultados da rodada para saber o que é que está mudando, né? Como é enfrentar uma equipe nessa situação que não tem nada a perder, é lógico, e vai desesperadamente atrás da vitória, né? Para evitar que o Goiás chegue a essa marca histórica. Eu acho que o grande lance dessa partida é exatamente isso, né? É você jogar diante de uma equipe que está bem pontuada na classificação, mas desesperada para confirmar o seu acesso. É um jogo contra uma equipe que pode se tornar inconsequente dentro de campo, e quando uma equipe se torna inconsequente, ela abre mão da organização tática para muitas jogadas individuais. A gente tem que estar atento a isso daí. Do outro lado tem uma equipe, a nossa equipe, que vai tentar estudar a melhor forma de atacar o Novo Horizontino desde o começo do jogo, assim como a gente tem feito. Eu acho que tem tudo para ser um grande jogo, porque são duas boas equipes. O Novo Horizontino é uma equipe muito bem montada, com um ótimo treinador, com conceitos modernos, que a gente vai ter que estar atento a isso. Essa imprevisibilidade do jogo e da condição do Novo Horizontino talvez torne o jogo muito atraente. Ô Mancini, só para fechar aqui, com a saída do Luciano e agora a sua, ficou a impressão que o Goiás, mesmo não se pronunciando, porque aí a gente não sabe quem é que vai se pronunciar, né? Porque é tanta gente e ao mesmo tempo não tem ninguém para se pronunciar, que vai haver uma reformulação geral para o ano que vem. Isso incluiria o Andrino também? Nas últimas conversas que você teve, ele está receoso também em não ficar? Não sei, não posso responder por ele. É o que eu te falei, eu ainda não conversei com ele sobre essa minha decisão, então essa é uma decisão importante, por isso que eu disse que assim que eu sair daqui, eu vou até a sala do Andrino falar com ele. Não sei te dizer, sinceramente, a gente tinha um dia a dia, tem até hoje, né, um dia a dia extremamente saudável. Nós construímos isso, nós tivemos problemas dentro de campo, não eu e o Andrino, não eu e o Luciano, eu e os atletas e alguns atletas, e isso é sabido por todos aqui, porque eu exijo algumas coisas, eu gosto que seja feito à minha maneira. Então eu acho que dentro disso a gente também conseguiu dar uma ajustada bacana, pegar aqueles atletas que realmente me representavam para que o time pudesse seguir essa caminhada que tem feito aí. Mancini, muita gente fica esperando o Goiás. O Goiás nos anos 2000 estava no mesmo status do Atlético Paranaense, hoje o Atlético Paranaense está lá em cima. Aí agora já compara com Fortaleza, que há 10 anos atrás estava numa Série C, e hoje está ali disputando final de Sul-Americana, disputando título brasileiro. E algumas coisas a gente fica sabendo que acontece no Goiás, outras não. Você acredita, claro, você não disse que vai expor os fatores que, né, você acha que estão errados aqui no Goiás, que são esses fatores que estão inibindo, estão colocando o Goiás numa inércia para que possa voltar a isso que a gente espera, que esses times, né, acabaram subindo, decolando, como Fortaleza e Atlético Paranaense, e o Goiás está parado? Olha, o que eu posso te dizer é que o Goiás tem totais condições de fazer o que essas equipes fizeram, porque ele tem um estádio próprio, ele tem uma estrutura, ele tem 2 centros de treinamento, me parece que tem um terceiro também, que fica perto de Aparecida. Então não é por falta de estrutura física. O que eu falei que precisa-se de uma
de uma injeção na estrutura do clube, também estou falando de pessoas e de estrutura física. Tem alguns departamentos que estão um pouco defasados em relação àquilo que é de ponta no futebol, o que pode acontecer com qualquer equipe. Eu acho que quando você tem uma mentalidade campeã dentro do seu clube, seja ela em quais setores for, se você tem, eu vou usar até um outro termo, se você tem excelência nos seus serviços, a sua empresa vai prosperar. Isso é fato. Eu não quero aqui de maneira alguma tentar externar algo que não existe, tá? Eu quero ajudar naquilo que for necessário. Tá? Eu, daqui até o meu último dia de contrato, eu posso contribuir para isso com as pessoas certas. Acho que quando a gente expõe demais, também fica um certo peso negativo, e não é isso que eu quero. Eu quero que o Goiás seja maior a cada dia, e para isso eu vou dar minha contribuição dentro daquilo que me perguntarem, visto a experiência que nós temos de outros clubes e de uma vivência já há bastante tempo no futebol. Os atletas já estão sabendo da sua decisão? Não. Professor, alguma coisa mais a acrescentar aí? Pessoal, agradecer só mais uma vez a imprensa aí que teve paciência. Muitas vezes, eu sei que às vezes a gente tem que ter paciência também, mas enfim, a nossa relação foi extremamente cordial esse período todo aí. Agradeço a vocês e aqueles que não estão presentes aqui, depois vocês repassem a todos.